Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 24 de julho, domingo, dia do Senhor. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. A pedagogia de Jesus, o jeito de Jesus de ser um mestre, de ensinar, era pelo exemplo, pelo testemunho. Jesus não insistia com os discípulos sobre a oração, mas Jesus vivia profundamente a oração, com intensidade. E ao verem os discípulos o jeito de Jesus, a paz que Jesus tinha, a esperança, o brilho no olhar, os próprios discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar. Então nós podemos ensinar com palavras, sem dúvida, mas nossos exemplos, nossas atitudes são muito importantes também. E o pedido dos discípulos: ensina-nos a rezar. A oração não fica sem resposta. A oração é um diálogo com Deus. E se fosse resumir em poucas palavras o que significa a oração, diria que a oração é tomar consciência da presença de Deus, presença amorosa, constante na vida da gente. Jesus respondeu: Quando rezares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus ensina a seus discípulos é a chamar a Deus de Pai. O Pai que é misericordioso, que é acolhedor. No Antigo Testamento nós víamos um Deus muito vingativo, Deus que destruía os inimigos, destruiu o povo de Sodoma, de Gomorra, Faraó e seu exército, mandou o dilúvio para matar os pecadores. Agora Jesus nos revela que, na verdade, Deus é Pai, que Ele é amor, que é misericórdia, e que o sofrimento, na verdade, ele não é um castigo de Deus, mas o sofrimento faz parte da vida e muitas vezes o sofrimento é para nós fruto das nossas escolhas e também um processo de santificação, de purificação. Depois Jesus diz: Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus com nossas palavras, pensamentos e atitudes. Deus é santo, mas nós devemos fazer com que Deus seja santo também no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. Venha o teu reino, vai dizer Jesus. A vinda do reino de Deus não é somente algo que vem de mão beijada, pronto. Nós também somos responsáveis pela construção do reino de Deus, construindo o reino de Deus com mais alegria, com mais serviço, com mais entrega e doação. Depois, nosso Senhor nos diz: Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. Pedir o pão de cada dia é confiar na providência de Deus. É confiar que Deus é Pai e que sabe do que nós precisamos. Não é que nós devemos é, ser imprevidentes. Não, a previdência, pensar no futuro é importante, mas nós não podemos garantir o nosso futuro comprando as coisas com dinheiro. Nós não podemos garantir o nosso futuro querendo poder, né? Como diz o nosso povo, fazendo um pé de meia. Nós devemos fazer a nossa parte, mas tudo depende de Deus. E assim, pedir o pão de cada dia é confiar em Deus, é não ser egoísta, ganancioso, é lutar diariamente contra o acúmulo dos bens. Depois, Jesus diz: Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ora, se Deus me perdoa de todos os meus pecados, é importante que eu perdoe também os meus irmãos e irmãs. Perdoar o próximo é um gesto de quem se sente amado, de quem se sente perdoado por Deus. Deus é tão bom,
Deus é misericórdia, Deus é compaixão. E Jesus ainda termina na oração do Pai Nosso dizendo: e não nos deixeis cair em tentação. A tentação, ela é constante na nossa vida. A tentação é muito forte. E muitas vezes nós caímos em tentação. Mas se tivermos fé, vamos compreender que a tentação não vai triunfar. O mal não terá a última palavra, pois Deus está no controle de todas as coisas. E Jesus então nos diz que devemos insistir na oração: pedi e recebereis, procurai e encontrarei, batei a porta será aberta. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate a porta se abrirá. Não desistir jamais, porque Deus é Pai, Deus é bom. É preciso insistir, perseverar na oração, perseverar na busca da santidade, da construção do reino de Deus, pois Deus é Pai. E nós que temos nossos pais, que somos pais, mães, tios, avós, queremos dar coisas boas para nossos filhos. E nosso Pai nos dará tudo de bom e nos dará o Espírito Santo, pois o Pai é perfeito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.